Olá, família brasileira! Que gostoso! Nós estamos aqui todas as semanas com informações muito interessantes sobre o nosso cotidiano para vocês. Oh, meu querido! Tudo bem? Tudo bem, Tequinho? Suzy! O que foi? O que houve? Não sei porque ele tá triste, Suzy. Ontem, o nosso time, o meu e do Teco, Sim. ganhamos de 8-0 do time adversário. Nossa! Campeão! Isso foi bom. Foi Mas ótimo. acontece o seguinte, assim, nós dois somos atacantes. Certo. E eu Ele fiz fez 7. 7 gols. E você? Eu não fiz nenhum, o outro foi o goleiro que fez. Então, campeão. calma. O que, Suzy? Isso pode acontecer. Às vezes a gente vê que, principalmente assim, dentro da família, tem sempre um filho que se destaca e o outro que nem tanto, não é? E que eu às me vezes destaquei pode muito, acontecer Suzy. isso. Você se destacou na foi jogada mesmo. e naquele momento no jogo o Teco já não teve esse mesmo destaque, mas isso não tira o valor do Mas não fica Tequinho. triste, não, Mas o Teco. pior de Fica tudo, não. Suzy, não é isso. O quê? É que, na verdade, veio o boletim da escola ontem também. E E aí? o Marcinho só se deu bem e eu só me dei mal. Suzy. Pra não ficar triste, E sabe o que é não. pior, Suzy? O quê? A gente também fez o aprendizado de nós nos escoteiros. Sim. E o Marcinho acertou todos e eu não fiz Não, nenhum. Teco, não fica triste. Mentira, eu fiz não. um só, tá? Ô, Teco, Olha, depois eu te dou calma, uma medalha Tequinho. que eu tenho em casa sobrando pra você. Ó, tá vendo, Suzy? Ele falou que ia me dar uma medalha, e aí quando ele foi me dar a medalha quebrou. Ó, Eu não tô não ganhando fica. nada. Não fica fique triste, assim, não. porque com certeza você tem inúmeras qualidades, tem outras habilidades, tem outras coisas que você deve estar se destacando, mas na hora a gente só fica no fracasso, a gente parece que só observa o negativo. E você sabe que você não pode perder o programa de hoje, por quê? Porque nós vamos falar a respeito disso. Com certeza você em casa também ou já passou por essa situação, ou também já teve oportunidade de ver ali, dentro da própria família, essa situação que é muito comum. Às vezes tem um filho, uma pessoa que se destaca muito mais do que outra. Como é que a gente pode lidar com isso, não é? Quando um filho acaba sendo melhor do que o outro, às vezes é no trabalho, às vezes é na vida social. O que a gente pode fazer enquanto pais? Como é que a gente deve agir? Eu que sou o fracasso, eu tenho uma solução pra isso. Qual é a solução? Expulso o fracasso de casa. Tô indo embora. Não, vem cá, não. Oi? Tequinho. Eu aceito. Não, eu aceito. Eu vou embora. Não, Teco, volte aqui, você é fundamental para nós. E não fale que você é um fracasso. verdade. Às vezes a gente não se dá bem em alguma área, mas tem outra que a gente sempre acaba se Ô, destacando. Suzy, Diga. Então a pergunta que fica no ar. Diga. O que fazer quando um filho se destaca e o outro não? Muito bem, este é o nosso tema que você não pode perder, porque, como eu disse, com certeza, ou você já vivenciou alguma coisa assim, ou tem alguém aí ao seu redor que está passando por isso e você pode dar uma ajuda. Você pode ver o nosso programa hoje, perceber como é que a gente pode agir e auxiliar em nessas situações do dia a dia que são corriqueiras. Não é Suzy, eu sei verdade? uma coisa que eu me destaquei. O quê? O quê? Assim, a gente foi visitar um programa que vai aparecer no Faça Junto. Ah, E é? a Qual gente foi visitar ser? um evento. Ai, que evento? Não vai me dizer que é o TDC. É esse mesmo. Não acredito. Você esteve lá, Eu Tequinho? estive lá, Suzy, ficou muito legal. E você se destacou. Me destaquei. Fiquei lá na frente de todo bem. mundo. O que é Olha TDC? só, o que é Explica TDC? pra gente. É um nome em inglês. Como é chama que é? assim, The Developers Conference. Uau! O evento de desenvolvedores. Nossa, que interessante. É mó chique, Suzy. É mesmo? E tem muitas cabeças pensantes lá que desenvolveram muitas coisas? Eu não sei, a minha tava meio oca. Mas assim, tinha bastante coisa legal, viu? A gente fez um monte de coisa. Tá vendo? E você se destacou. E a gente vai falar mais sobre isso, viu? No nosso quadro Faça Junto de hoje, você não pode perder. Agora, fiquem aqui porque esse assunto interessa a todos. Porque a gente sabe que todos os pais, eles querem o sucesso de todos os seus filhos. Mas pode acontecer, não é? Que por motivos diversos, um filho se dê melhor do que o outro em determinadas atividades. E é nessa hora que é preciso ter muita sabedoria dos pais para saberem como lidar com essa situação sem causar ainda mais ciúme entre os filhos, né? Ou então prejudicar o desenvolvimento deste filho que não está conseguindo tanto destaque. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a doutora em psicologia, Maria Alice Fontes. Muito obrigada por ter vindo, Maria.
Muito prazer, muito obrigada por estar aqui. É um assunto tão importante mesmo, né? Com certeza, Porque e com certeza isso você vai... acontece mesmo nas Não casas é? das pessoas. Com não é? certeza, é por isso que a gente resolveu fazer essa pauta. Agora a gente também quer ver o que o nosso repórter Leandro Barbosa foi para as ruas para saber o que as pessoas pensam a respeito disso. Como agir quando um filho se destaca mais do que o outro? Vamos ver o que o nosso povo fala? Para os pais, não há diferença entre os filhos. Todos são amados da mesma maneira. Para um pai ou uma mãe, o sucesso de um filho é sempre motivo de uma grande alegria. Mas o que fazer quando um filho se destaca mais na escola, no trabalho, na vida e o outro não? Como reconhecer o destaque de um sem menosprezar o outro? E como ajudar o filho com menos destaque sem dar o devido reconhecimento ao irmão mais bem-sucedido? Como resolver o problema dos ciúmes? O que os pais devem fazer quando um filho se destaca e o outro não? A primeira coisa é saber conhecer muito bem os filhos, conhecer a sua personalidade, as suas aptidões. Ajuda aquele que não se destacou, se pode, né? Mas se não pode, faça o que você pode para ajudar aquele. E aquele se destacou, sorte dele. Olha, eu acho que ele tem que dar o mesmo valor para os dois filhos. Não é porque o outro não se destacou que ele seja inferior. Eu acho que você tem que suportar dar suporte, dizer que não é bem o sucesso que vai fazer a cabeça dele. Eu vivo esse drama, já vivi e continuo vivendo. Tenho uma filha médica, uma filha advogada e outra que não estudou para nada. O problema é da gente, a gente que fica frustrado, não é o filho. A gente que fica deprimido. O que precisa mesmo é saber trabalhar e desenvolver em cada um de seus filhos as aptidões que cada um tem. E aí cada um vai começar a se desenvolver, entender. Alguns realmente, muitas vezes, por não fazer esse trabalho, vai se esquecendo daquele filho, vai deixando ele de lado e vai dando mais atenção àquele que está se desenvolvendo melhor, que não é o correto, né? E por outro lado também tem o outro lado, que aquele filho também que não está se desenvolvendo, o pai deixa aquele que já está mais para frente, mais evoluído, e vai dar mais atenção àquele que ele julga que não está acompanhando o ritmo do outro. Então, nem numa ponta, nem na outra está o correto. É muito sábio, é verdade, nem numa ponta e nem na outra. E vocês observam como o nosso povo é sábio, porque quantas dificuldades eles falaram ali e até quantas soluções eles já apresentaram para esta questão que acontece mesmo, né? Um filho acaba se destacando mais do que o outro naturalmente. E a Maria Alice está aqui e vai agora já nos dar alguns tipos de dicas, porque a gente quer saber, essa questão ou de ser o primogênito ou do meio caçula temporão, isso não tem nada a ver com a questão de se destacar mais ou menos, não é verdade? Eu acredito que não tenha mesmo, sabe, Suzy? Não é porque nasceu antes ou depois. Eu acho que tem muitas crianças que são esperadas, muito queridas, os primogênitos, e às vezes podem não se dar tão bem quanto outros que já são lá o terceiro, o quarto da fila, que já têm uma educação às vezes mais flexível dos pais, acabam se virando melhor. Então, assim, a ordem do nascimento realmente eu acredito que não tenha muita influência em relação à questão do destaque dos filhos. E a personalidade? Você acha que existe algum tipo de característica de personalidade que facilite essa questão do destacar-se diante da família, diante dos amigos, do trabalho? Então, acho que a gente precisaria pensar o que será o destacar-se para cada família, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, uma família de pessoas que são médicos, obviamente um destaque mais acadêmico de quem gosta de estudar, pode ser que isso seja uma coisa de destaque. Agora, uma família de músicos, de repente pode ser que o destaque seja o som, quem canta melhor, quem se vira melhor com as pessoas. E uma família, por exemplo, de comerciantes, pode ser que o destaque seja quem se comunica melhor, quem tem um bom relacionamento interpessoal, que às vezes nem é o melhor na matemática, mas é aquele que sabe pegar o cliente, tem o jeitinho, né? Com certeza. Então, assim, o destaque, eu acho que a gente precisa entender o que é. O que numa família representa o destaque? Essa questão de ficar comentando, porque muitas vezes acaba existindo isso, a comparação. Então, e muitas vezes a gente até observa, diga. Nessa questão da comparação que você está começando aí, eu estava pensando o seguinte, não rola muita coisa de ciúme nos irmãos?
Quando a gente fala de destaque, né, aí comparação e tudo mais, eu acho que não é muito mais a questão do ciúme, né? Porque assim, por exemplo, eu gosto muito do Marcinho, mas quando ele se destaca, eu é que fico assim... Não, isso não é ciúmes, isso é inveja. Ah, isso é inveja? Não é, Suzy? Quando a gente se destaca muito, o outro não, ele fica com raiva do outro. Eu não tô com raiva, eu tô só assim, achando que eu que devia ter mais atenção que você. Olha, até a gente pode depois falar a respeito disso, porque tem a inveja positiva, que é aquela que faz com que você, admirando, por exemplo, Teco, que o Marcinho está se destacando, você procure também usá-lo como referência. Então tem aquela inveja boa, que é aquela que você usa aquela pessoa que você está, na verdade, assim, se sentindo diminuído, como modelo para você tentar melhorar. Agora eu queria ouvir de você, Maria Alice, essa questão de que normalmente acontece. Acontece aquilo na família, de estar se comentando muito a respeito do que um conseguiu, do que os métodos que ele usou. Como é que a gente lida com isso? Porque eu acho que é muito importante a gente dar o reconhecimento a quem se esforçou, alcançou, tem seus méritos, mas ao mesmo tempo a gente tem que contrapor os outros filhos que naquele momento não estão com o mesmo tipo de foco, digamos assim. Como é que a gente age? Então, eu acho assim, Suzy, primeira coisa, a gente entender o que está acontecendo com essa criança que não está se destacando. Então, obviamente, nenhuma criança gosta de mal na escola, gosta de ter problemas com o relacionamento com os amiguinhos. Então, se essa criança não está se dando bem, algum problema está acontecendo. E esses problemas, às vezes, são difíceis de serem diagnosticados, né? Ficam ali na família, de repente, uma criança tem um déficit de atenção, então tem um que vai muito bem e o outro que vai mal na escola, mas é super inteligente, mas só gosta do videogame. Na hora de estudar, é difícil se concentrar numa atividade mais dirigida. Então, o que acontece é que a gente não entende exatamente. Fala, ele é vagabundo, ele não gosta de estudar, isso é uma bobeira, ele é super inteligente, por que ele não consegue? O outro é tão focado. Às vezes, aquela criança que não tem destaque tem algum problema, tem alguma coisa que precisa ser identificada e tratada. Né? Hoje em dia tem tantos profissionais aí, né, de saúde, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, que podem ajudar alguém que está com uma dificuldade. E quando a dificuldade é na área social? Porque também temos isso. Tem pessoas, por exemplo, o Marcinho e o Teco, nossa, eles são super desenvoltos, fazem muita amizade. Mas tem a irmãzinha do Teco que é muito tímida. Então, socialmente, ela não tem tantos amigos. Como é que a gente também lida com isso? Porque acaba sempre sendo assim. Ah, porque os amigos dele é que vêm, porque os amiguinhos do Marcinho é que aparecem. E você não tem ninguém, vai lá e faz. Como é que a família pode auxiliar quando o destaque também é nessa área social? Então, o destaque social é assim, eu acho que tem algumas crianças que têm algumas características mais ou introvertidas ou extrovertidas, né? Então, não dá para a gente esperar de uma criança mais introvertida, que tem uma característica mais de brincar com as suas próprias coisas, de não ter tanta atividade social, de ser a criança de destaque na escola. Mas, ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa importante, a ponto, por exemplo, uma criança que chega não cumprimenta os outros, fica direto quietinho no canto, né, tem medo das pessoas, acaba, assim, tendo uma visão quase de lupa para a situação, uma situação de medo. Então, nós precisamos ajudar essa criança nas coisas mínimas. Aprender alguma, vamos dizer, interação mesmo social, habilidades sociais da criança, que às vezes são ensinadas sim. A gente não pode deixar que uma criança chegue num ambiente social e sente sem cumprimentar os outros. Olha aí, quantas coisas a gente está aprendendo. E a Maria Alice vai dar mais dicas. Olha só, tem um destaque que a gente vai fazer agora. Bem que importante. destaque? Qual que é, Marcinho? O intervalo, Suzy. E voltamos já já. É isso mesmo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais dicas de Maria Alice para a gente saber lidar com o filho que não está se destacando tanto quanto o outro. Até já!